Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na sua segunda parte, Preces por aquele mesmo que ora, ao tema para afastar os maus espíritos. Allan Kardec, para chamar a atenção para o conteúdo do texto, ele apresenta uma passagem dos ensinos de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, estais por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Isso está em Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Aqui a questão da aparência e da essência. Se aos homens a aparência impressiona, aos espíritos é a essência que impressiona. Isso já diz bastante sobre o texto a respeito para afastar os maus espíritos. A essência que nós emitimos do nosso íntimo são percebidas por eles. Não é a aparência. Allan Kardec apresenta um prefácio onde ele destaca esta questão. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Então veja o cuidado que nós devemos ter. A sinceridade dos pensamentos e sentimentos em nosso interior. Porque é exatamente isso que atrai os bons espíritos ou os maus espíritos. É uma questão de afinidade. Os maus espíritos, eles são atraídos pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos. Que fazer para não atrair os maus espíritos? Procurar os bons pensamentos, bons sentimentos, a prática da caridade, o esforço para superar as tendências ainda danosas para a alma, aquelas correspondentes aos desejos do mundo material. É isso que atrai ou
afasta os maus espíritos. Quem tiver interessado em mais algumas informações a respeito das características destes espíritos e também dos espíritos bons, nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a questão número 100 até a questão número 113, onde Allan Kardec apresenta ali uma classificação e as características de 3 categorias evolutivas do espírito. Os espíritos imperfeitos, onde estão aí os maus espíritos, os espíritos bons e os espíritos puros. Allan Kardec subdivide as 2 primeiras categorias, espíritos imperfeitos e bons espíritos, e dá detalhes a respeito dessas categorias. É bom que nós venhamos a conhecer para identificar como estamos trabalhando em nosso íntimo e o que o nosso íntimo atrai. Em seguida, Allan Kardec apresenta um exemplo de prece em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, o Allan Kardec, na prece, apresenta uma determinação aos maus espíritos e uma solicitação de ajuda aos bons espíritos. Em seguida, no segundo parágrafo, ele se dirige diretamente aos maus espíritos. E, finalmente, no terceiro parágrafo deste exemplo de prece, ele se dirige aos bons espíritos. Então, veja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Aí está. Veja que a responsabilidade é toda nossa. É o trabalho de purificação dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos objetivos, atuando na prática do bem, para que assim venhamos a emitir de nós vibrações condizentes com a simpatia dos bons espíritos, superando assim as nossas tendências más, que ainda existem, para que assim evitemos a presença dos maus espíritos que nos perturbariam. No próximo vídeo, dando continuidade a este capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na sua segunda parte, Preces por aquele mesmo que ora, ao tema para pedir a corrigenda de um defeito. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.